Olá meus amigos e amigas, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o filme A Procura da Felicidade. O título já é algo bem intrigante, porque esta busca pela felicidade é uma das marcas da jornada humana nessa terra. Todos desejam a felicidade. E inclusive nesse filme, já no finalzinho, se tem uma apresentação da felicidade como um breve momento. E essa é uma perspectiva muito realista, porque a felicidade não é algo que nos é dado, é algo que é construído, procurado e não é permanente. Toda vez que nós encontramos aquilo que nós podemos chamar de felicidade, o momento feliz se abre a uma nova busca. Então nós estamos aqui só pelo título, nessa pequena reflexão sobre o título, nós vamos perceber que o filme tem na sua base uma apresentação daquilo que é um dos desejos mais fundamentais do ser humano. Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. E o primeiro momento fala um pouco sobre o personagem, o Chris Gardner, interpretado pelo Will Smith. E no segundo momento eu vou falar sobre como o filme se enquadra em uma lógica de instrumentalização da esperança como uma das marcas da sociedade do capital. Bom, então, primeiramente, alguns elementos que são típicos do personagem, apresentados a partir do personagem, que podem nos ajudar em vários momentos da nossa vida, claro, e que fazem com que esse filme seja um filme que gere uma empatia com quem está assistindo. Primeiro elemento que eu destaco, a primeira coisa que eu destaco é a forma como o Chris Gardner constrói a sua relação com o seu filho. E aqui é bem interessante porque no início ele deixa claro que a relação com o seu pai não é uma relação exemplar. Ele disse que quando conheceu o seu pai já tinha 28 anos e que já havia decidido bem antes que os seus filhos saberiam quem era ele, quem era o seu pai. Então veja que isso aqui tem um aspecto muito importante, que é a capacidade de se construir e de ressignificar experiências que não foram tão positivas. Experiências negativas podem fazer com que o indivíduo dê a si a responsabilidade de se construir de maneira inversa. Ou seja, de uma experiência negativa com o pai, ele se dá a grande responsabilidade de construir positivamente essa imagem paterna. E isso é uma das linhas que move esse filme. A história dele com o seu filho é uma das linhas que talvez seja fundamental para a compreensão de todo o esforço do Chris. Uma segunda coisa é a capacidade de se reinventar, porque o filme se constrói também, um outro elemento capaz de dar mobilidade a esse filme é a relação entre problemas e sonhos. Tem vários sonhos e vários problemas. Muitos sonhos desmoronam, e quando um sonho desmorona, começa um imenso desafio, que é o de se reconstruir. E os problemas inerentes a esse sonho que se desmancha são devidamente enfrentados. Claro, não quer dizer que ele não sofra, porque existe muito sofrimento nesse filme, mas ele sempre consegue passar pela dificuldade. E quando ele passa pela dificuldade, ele termina dando mais energia ao seu projeto, ao seu sonho. Então essa capacidade de se reinventar, de ressignificar, também é uma das marcas desse filme, desse personagem. E o terceiro elemento que eu destaco é a perspectiva de autoimagem e de autoestima, porque mesmo em meio ao desmoronamento de seus projetos, à ruína de sua família, ele continua acreditando que vai obter êxito naquilo que ele se propôs. Então esses três elementos são elementos bem interessantes e que sempre vão valer a pena no sentido de aplicação na vida. A capacidade de pegar uma experiência ruim, convertê-la a nosso favor,
a capacidade de se reconstruir em meio a dificuldades e a capacidade de manter uma autoimagem adequada em meio às circunstâncias da vida. Então, nesse sentido aqui, do primeiro momento da minha reflexão, tem esses elementos aqui que eu destaco, que são elementos que, inclusive, justificariam o fato desse filme ter tanto impacto na vida de quem está assistindo. As pessoas sempre saem insatisfeitas com esse filme. Mas aí, no segundo momento da minha reflexão, começa o seguinte: a narrativa é baseada na história do Chris Gardner, então tem elementos da vida dele que não aparecem ali, e tem elementos que aparecem ali que não estão na vida dele. Esse é um movimento natural de um filme baseado na história de alguém. E quando então a narrativa se constrói tomando como referência a história de alguém, mas tem outros elementos que também dão dinâmica a esse filme, a essa narrativa, a gente vai percebendo que tem alguns objetivos outros, além de contar a história de uma pessoa que venceu. E a partir disso a gente pode entender até por que se dá tanta ênfase aos elementos como esses aqui que eu coloquei no primeiro momento da minha reflexão. Existe uma estrutura de desigualdade em nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade desigual. E a desigualdade é inerente ao capital, ao capitalismo. Ela não é uma falha, não é algo que se corrija, ela é inerente ao capitalismo. Dessa forma, sempre vai ter uma grande parcela da população trabalhando muito para que uma pequenina parcela possa gozar de todos os benefícios. O desafio é como é que isso se mantém sem nenhum tipo de contestação ou sem uma contestação ampla capaz de promover uma ressignificação dessa estrutura. E aí é que entra o papel, em algumas perspectivas críticas aparece com o nome de ideologia, e aqui no que eu proponho aparece como manipulação do inconsciente, ou seja, a ideia do inconsciente coletivo manipulado a partir de uma lógica de estrutura social. E nesse sentido, para que se manipule o inconsciente ou o direcione a determinado lugar, é preciso que alguns instrumentos sejam ali utilizados. E o instrumento que eu percebo utilizado nesse filme é a ideia de esperança. Qual é a esperança apresentada ali? A esperança de que, em meio a tanta desigualdade, tanta dificuldade, se você acreditar, se você for resiliente, você se esforçar, consegue o êxito, consegue passar da base para o topo da pirâmide, ou pelo menos melhora a sua condição na pirâmide. É esse o conceito apresentado nesse filme, de que o esforço, inclusive em alguns pontos desumano, porque tem uma parte do filme onde o Chris fala: eu não bebi água para não ter que ir ao banheiro, porque aí eu economizava tantos minutos por dia. Então veja, abrir mão de coisas que são necessárias, necessidades básicas do ser humano, para que se obtenha um tipo de sucesso. Então, nesse sentido aqui, o Chris Gardner é o exemplo daquilo que é, pelo menos no filme, claro, ele é o exemplo daquilo que é a estrutura do capital. E aqui eu destaco ainda alguns elementos. Por exemplo, é típico dessa estrutura capitalista pegar a exceção e transformá-la em um tipo de regra, porque nós temos aqui alguém que está nas ruas, que é o Chris, e esse cara que está nas ruas consegue virar o jogo a seu favor, então isso vai servir como propaganda dessa estrutura do capital. E apesar das desigualdades, o seu esforço pode lhe garantir a subida na pirâmide, subida pela escadaria. Então a gente está diante de um filme que tem elementos muito interessantes, mas que obedece essa lógica de propaganda do capital, manipulando, instrumentalizando a esperança e manipulando a consciência das pessoas, trabalhando com a consciência e com a inconsciência, o inconsciente das pessoas. Então essa é a minha breve análise e espero que seja uma pequena provocação. Se você já viu o filme e viu esse meu vídeo, é bom ver o filme de novo,
para que a gente possa até ter um retorno. Se você não viu o filme, mas viu esse vídeo, agora é a hora de ver esse filme aí e tentar perceber como é que esse filme se enquadra nessa grande estrutura que faz com que a esperança seja instrumentalizada como forma de manutenção permanente dessa estrutura tão desigual.